Olá, Igreja! Sejam bem-vindos à nossa celebração online. Estamos muito felizes por poder receber quem se junta a nós, os membros da nossa comunidade, família, amigos. Por isso, junta-te a nós, vem celebrar connosco e envolve-te. Tua graça está no meu futuro. Teus sonhos são maiores que os meus. O amanhã não vou temer, porque eu sei que somente em ti confio, Deus. Ao teu lado sem nada vai falhar. Ao teu lado sei eu não vou parar. Mesmo sem conseguir ver, sei que tudo vais fazer por mim. Sei que tudo vai ficar bem. Nas provações e nos detalhes, perfeito plano tens para mim. Porque ficar na incerteza do que foi, quando o que eu quero ver és tu, Jesus. Tudo o que eu quero ver és tu, Jesus. Ao teu lado sem nada vai falhar. Ao teu lado sei eu não vou parar. Mesmo sem conseguir ver, sei que tudo vais fazer por mim. Sei que tudo vai ficar bem. Sei que tudo vai ficar bem. Sei que tudo vai ficar bem. Mesmo sem conseguir ver, sei que tudo vais fazer por mim. Sei que tudo vai ficar bem. Sei que tudo vai ficar bem. Sei que tudo vai ficar bem. Bom dia a todos, estamos gratos por mais um dia, por mais uma oportunidade de buscar a Deus, gratos por todas as orações, gratos por todo o esforço que toda a gente tem feito, mesmo no meio das dificuldades essas que têm influenciado em tudo aquilo que nós fazemos, mas mesmo assim que possamos nos relembrar que também, para além de fazer igreja, nós somos a própria igreja, possamos continuar a buscar a Deus, possamos continuar a levar o testemunho de Jesus, levar esperança às pessoas, a adorar em qualquer lugar, mas também possamos fazer as nossas ofertas e agora temos essa oportunidade. Podes também ofertar através de MBWay, através de transferência bancária, para continuar a abençoar a obra, a abençoar a igreja, todo o trabalho missionário que está a ser feito, assim como toda a ação social. Podes fazer isto agora neste momento e lembra-te que Deus supre todas as necessidades em tudo aquilo que nós precisamos em todo e qualquer momento. Deus vos abençoe e em breve estaremos juntos.
Tu és Deus de recomeço. E a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeço. E a graça vence o julgamento. No teu amor não há medo. Tu és fiel, pois nunca mudas. Tu és Deus de recomeço. E a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeço. E a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeço. E a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeço. E a graça vence o julgamento. Então irei e viverei por amor ao que vive em mim, que me chamou à sua luz e tudo novo se fez. Então irei e viverei por amor ao que vive em mim, que me chamou à sua luz e tudo novo se fez. Então irei e viverei por amor ao que vive em mim, que me chamou à sua luz e tudo novo se fez. Então irei e viverei por amor ao que vive em mim, que me chamou à sua luz e tudo novo se fez. E tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Tudo novo se fez. Tu és Deus de recomeço. E a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeço. E a graça vence o julgamento. Tu és Deus de recomeço. E a graça vence o julgamento. Prezados irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estarmos juntos mais uma vez neste domingo e desejo que a sua vida tenha sido desde já tocada pelos cânticos que foram entoados, o louvor a Deus, e agora que vamos meditar na sua palavra, oro para que uma vez mais Deus possa enviar a sua palavra à nossa vida, ao nosso coração
E a Escritura diz que as palavras de Deus não voltarão para trás vazias, mas elas cumprirão propósito para o qual elas são enviadas. Assim, mais uma vez reitero, bem-vindo a estar conosco, cada um dos membros desta comunidade, a Assembleia de Deus de Algés, também os seus familiares, os nossos amigos. É um prazer podermos estar juntos e é um prazer celebrarmos a Deus. O tema desta reflexão, desta mensagem bíblica nesta manhã é Deus acima de todas as coisas. Deus acima de todas as coisas. E gostaria de afirmar, por aquilo que a Escritura nos ensina e a experiência da nossa vida pode confirmar, que o mais importante não são as coisas, não são os bens materiais, não é o dinheiro. Deus é mais importante. Numa escala de prioridades, Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. E se Deus estiver em primeiro lugar, não apenas teremos as bênçãos de Deus, mas nós queremos o Deus das bênçãos. E se nós temos o Deus das bênçãos, nós iremos ter as bênçãos de Deus. Se nós temos o Deus da paz, nós iremos ter a paz de Deus. Se nós temos o Deus do perdão, nós iremos ter o perdão de Deus. Mais do que ter coisas que Deus dá, nós queremos tê-lo como o Senhor da nossa vida, o Salvador da nossa alma, Deus acima de todas as coisas. Assim eu gostaria de basear esta reflexão bíblica, esta mensagem, em 6 versículos do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 6. E vamos ler do verso 19 ao verso 21 e depois o verso 24 e finalmente o verso 33 e 34. É um texto que sei que pelo menos parte dele, algumas declarações, algumas afirmações, muitos cristãos de várias denominações ao redor do mundo poderiam até citar de cor. Outros pelo menos lembram-se de de algum sentido especial, de alguma ênfase, de alguns princípios que estes versículos encerram e que nos transmitem, ideias principais, ideias-chave. Gostaria de fazer convosco esta leitura e quereria privilegiar fazê-lo na tradução revista e atualizada de João Ferreira de Almeida. Assim, no lugar onde você está, por favor, pegue a sua Bíblia, se não tiver a Bíblia em formato livre consigo, mesmo o seu telemóvel ou tablet ou no computador, onde porventura poderá estar a assistir a esta mensagem. Mas gostaria de animá-lo a ler a palavra de Deus. É importante. E a Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então queremos ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer através da sua palavra. Amém. Então, Mateus capítulo 6, versículo 19, a Escritura diz assim: Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde a traça, nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, diz a Escritura, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. O que é que podemos refletir deste texto da palavra de Deus ligado à temática que nos propomos a pensar e estudar nesta manhã? Deus acima de todas as coisas. Diz o primeiro versículo que o sítio certo para nós juntarmos tesouros, para nós acumularmos alguma coisa, para nós acreditarmos mais alguma coisa, não é sobre a terra.
E diz que os tesouros da terra, eles são falaciosos. Os tesouros da terra não são verdadeira segurança, não dão a verdadeira estabilidade. Às vezes parece que sim, mas de um momento para o outro, há ocasiões, há situações em que tudo desaparece, em que tudo se esvai. Jesus aconselha a que nós possamos juntar tesouros no céu. Como é que isso é possível? Como é que eu posso entesourar para o céu? É a grande pergunta. E diz que lá não há ladrões que roubem. Não há traça que possa roer. Não pode ser enferrujado aquilo que nós juntamos para o céu. Diz que onde estiver o nosso tesouro, o nosso coração também vai estar. Se o nosso tesouro são as coisas materiais, se o nosso tesouro são os bens que nós conseguimos adquirir aqui com tanto esforço ao longo de uma vida, se isso é o nosso tesouro supremo, o nosso coração está nisso apenas. Mas o nosso coração deve estar em Deus. O nosso coração deve estar direcionado ao alto. E nós queremos que o nosso coração possa estar nas coisas que são de cima e não apenas nas coisas terrenas que perecem, que enferrujam, que se estragam, que envelhecem, que desaparecem, que podem até ser roubadas ou perdidas. Ninguém pode servir a dois senhores. Nós não podemos ter dois alvos supremos ao mesmo tempo. Nós só podemos servir um Senhor, e este texto diz que não é possível servir a Deus e às riquezas. E diz que se as riquezas não forem usadas, geridas, administradas corretamente, elas podem levar a pessoa a afastar-se de Deus e a ficar longe de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E Deus promete acrescentar aquilo que nos é necessário para a vida cotidiana. Deus promete trazer e dar-nos força e saúde e capacidade para, através do trabalho justo e honesto, granjearmos o nosso salário e o sustento para nós, para a nossa família, para que possamos viver e subsistir neste mundo onde Deus nos tem plantado e até que Deus nos mantenha neste lugar. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Queremos descansar em Deus. Muitas pessoas, sabemos, procuram felicidade e estabilidade nos bens materiais, na riqueza, no dinheiro, e fazem disso o suporte da sua vida, como se isso pudesse trazer a verdadeira felicidade. Deixe-me dizer-lhe, aparentemente, pessoas acham que estas coisas podem ser o garante da estabilidade e da felicidade do ser humano. A verdade é que, e a Escritura ensina, demonstra, e a experiência de muitos de nós comprova exatamente isso, que a real segurança, a verdadeira felicidade não está nas coisas, está em Deus. A real segurança para a vida humana não é o dinheiro, não são as coisas materiais, é Deus. O dinheiro, e até diria de uma outra forma, dinheiro algum no mundo pode comprar a felicidade, a paz, a segurança, a certeza da salvação. Eu poderia ser uma pessoa rica, mas se eu não tivesse aceitado Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu não tivesse encontrado a pessoa de Jesus Cristo e não lhe tivesse entregue a minha vida, eu seria uma pessoa triste, amargurada e viveria longe de Deus. Talvez até poderia ter coisas materiais, mas eu não teria a verdadeira felicidade e talvez viveria à procura de um real sentido para a vida. Mas quero dizer-lhe, o dinheiro pode comprar prazer momentâneo, mas não pode comprar a felicidade. Claro que se bem gerido, o dinheiro e os bens materiais ajudam-nos a poder criar uma família, criar uma certa estabilidade para a vida que Deus nos dá aqui para viver, mas precisamos ter cuidado. Onde está o nosso coração? É importante reiterar que a felicidade não se inicia nem termina nas coisas materiais. Mas Deus
Ele é a fonte do verdadeiro gozo, da verdadeira alegria, trazida pelo Espírito de Deus aos nossos corações. Algumas pessoas alegam que o dinheiro pode comprar muita coisa e quase tudo, e alguém um dia escutei a afirmar que tudo tem um preço e todas as pessoas têm um preço, disse essa pessoa. A verdade é que o dinheiro não pode, efetivamente, comprar tudo, nem todas as pessoas. E ainda bem, ainda bem. Claro que o dinheiro paga contas, claro que sustenta muita coisa da nossa vida, até pode sustentar luxos e prazeres, e muitas pessoas o usam para sustentar luxos, prazeres, vícios, e muitas vezes mal usado tem destruído não só a vida de quem o usa dessa maneira, mas por efeito de arrastamento também famílias inteiras se têm desgraçado por causa de uma má gestão, de uma má utilização do dinheiro. E deixe-me dizer-lhe, Deus deseja que nós entendamos que é importante reconhecê-lo como supremo, como Senhor, como acima de todas as coisas. Um princípio chamado princípio da unidade de ação moral diz que não é possível seguir em duas direções opostas ao mesmo tempo. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível ter dois alvos supremos simultaneamente. E diz o texto bíblico, não é possível servir a Deus e às riquezas, servir a Deus e a Mamon, como diz outra tradução. E tantas vezes pessoas têm permitido servir ao dinheiro e têm sido escravos dele e têm posto nele a sua confiança em vez de colocarem a sua confiança em Deus, que é onde deve estar. O alvo supremo da nossa vida deve ser Deus. Existe um outro princípio, que é um princípio da física. O princípio denomina-se o princípio da impenetrabilidade da matéria. E diz exatamente que não é possível dois objetos ocuparem o mesmo espaço, o mesmo lugar, simultaneamente. O que é que isto tem que ver connosco? O que é que este princípio da física tem que ver com a vida espiritual, com a vida cristã? Muito, muito. E sabe porquê? Porque não é possível que o nosso coração tenha Deus e tenha outras coisas que são o oposto de Deus. Diz o texto que nós lemos inicialmente que há coisas que são diametralmente opostas. Não é possível conjugá-las. Não é possível harmonizá-las neste sentido de alvo supremo. Não é possível que o dinheiro, que as coisas materiais, que os bens desta vida sejam o meu alvo supremo, a busca da minha vida, onde eu ponho toda a minha energia, toda a minha ênfase e simultaneamente fazer o mesmo para com Deus. O que acontece é que há pessoas que dizem, bom, eu sou cristã, mas toda a sua ênfase, a alegria, o entusiasmo está para o outro lado. Mas nós precisamos ter entusiasmo quando celebramos a Deus, quando abrimos a Escritura para ler a palavra de Deus, quando oramos, quando louvamos. E isso deve trazer alegria ao nosso coração. Aqueles que têm Jesus como alvo supremo da sua vida têm a alegria da salvação. A salvação, a certeza da salvação traz alegria, traz o gozo de Deus, independentemente de circunstâncias que às vezes não são tão boas. Somos pessoas alegres, somos pessoas entusiasmadas, somos pessoas que têm expectativa, sabendo que mesmo no meio da luta, das dificuldades, das circunstâncias adversas, há um Deus que está por cima, que está no controle, que cuida da nossa vida, em cujas mãos temos entregue o nosso coração, a nossa vida, sabendo que Deus irá cuidar e nos irá ajudar. O que é que enche o nosso coração? São as coisas materiais? Ou Deus enche o nosso coração? O salmista, ele dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu acredito que mais do que nunca para os cristãos, este é um texto muito pertinente. Nós estamos ansiosos, no bom sentido, desejosos, estamos a criar um entusiasmo e uma expectativa crescente de podermos finalmente estar juntos na casa do Senhor. Pois eu acredito
que em todo este processo de desconfinamento, apesar de estarmos a viver um estado de calamidade que se seguiu a 3 estados de emergência que pela primeira vez foram declarados no nosso país face a esta gravíssima crise e pandemia ao nível mundial pelo Covid-19. A verdade é que estamos agora num processo do chamado achatamento desta curva em que os processos de contágio não estão tão ativos e isto continuará se cada um fizer a sua parte e como cristãos queremos ser bons cidadãos, queremos ser responsáveis, queremos dar um bom exemplo, queremos ajudar outros a seguir o rumo e o caminho certo com bons conselhos e brevemente teremos possibilidade de começarmos num processo de desconfinamento progressivo, a estar juntos, com várias regras, com algumas limitações, que a seu tempo iremos informar adequadamente os membros da nossa comunidade pelas várias formas de contacto, mas quero dizer-lhe, mesmo com todas essas restrições, mesmo com toda essa responsabilidade que como cristãos iremos com certeza assumir, mas que prazer que prazer será revermos-nos, sabermos que estamos ali num mesmo espaço, com um mesmo propósito, a celebrar a Deus. Por enquanto não é possível, este domingo ainda não. Cada um de nós estamos na nossa casa e alguns em viagem, e digo isto porque alguns irmãos têm dito, olha, pastor, assisti ao culto enquanto estava a viajar. E hoje é possível, por várias formas, e graças a Deus, independentemente do lugar, podermos assistir ao culto, à celebração, ao desafio que quer pelos poemas dos cânticos de louvor que temos já entoado, quer pela própria palavra de Deus e a oração. Deus traz, como dizíamos, aos nossos corações. A Deus toda a glória. Aleluia. Meu amigo, meu irmão, o dinheiro sem saúde não é nada. Não faz sentido. Repare que ser o homem mais rico no cemitério não altera nada para aquele que está ali sepultado. O seu dinheiro poderá permitir à família comprar o jazigo, a campa, ter os enfeitos que possam impactar mais do que todos os outros que estão ali à volta. E talvez isso para as pessoas vivas, para a família, tem o seu nível de importância. Mas para a pessoa que faleceu, não vai alterar nada. O dinheiro não pode alterar esta condição. Claro que a campa pode ser de luxo, mas ele já não pode ver, não vai sentir diferença algum, não vai tirar partido dessa diferença, isso não lhe trará mais ou menos conforto. Quem adoece percebe que quem tem saúde tem um bem tão precioso, e até algumas pessoas dizem, bom, quem tem saúde tem tudo. Trabalhamos muito às vezes para ganhar dinheiro, mas às vezes também lentamente destruímos a nossa saúde por excesso de trabalho, por stress, por um desgaste a que os dias que vivíamos antes deste tempo de confinamento trouxeram, de tanto stress, tanta aceleração. Por vezes não tínhamos tempo, ou o tempo que tínhamos quase não era de qualidade, sequer para estarmos com a nossa família, para investirmos em nós próprios, na nossa formação, na nossa família, no lazer, nos nossos filhos. Mas Deus tem-nos dado um tempo de reflexão também e de oportunidade. E espero, sinceramente, que após este tempo e neste processo de desconfinamento progressivo, conforme as nossas autoridades têm falado, que após todo esse processo nós possamos reorientar as nossas prioridades. Deus acima de todas as coisas. E vamos descobrir que se nós verdadeiramente quisermos, nós temos tempo para Deus. Se nós verdadeiramente desejarmos e nos esforçarmos, nós podemos ter tempo para estar em cada culto, em todos os cultos, em cada celebração, em cada momento, a servir, disponíveis para ajudar em tantas áreas da vida espiritual e social da igreja, podendo ser uma bênção também para o próximo, ajudando outras pessoas, estar disponíveis para isso. Às vezes corremos tanto em investir em nós próprios, em granjear para nós próprios, mas percebemos que a vida não é apenas isso. A vida não se resume a amealhar e a juntar. Lembramos-nos daquele homem que juntou tanto,
que ele já não tinha espaço para guardar mais. E a vida correu-lhe bem, e a colheita correu-lhe bem, e ele fez planos e sonhou à noite, e ele pensou derrubar os celeiros que tinha, construir uns novos, e ele estava a fazer tantos planos e tantos sonhos para tantos anos. E de repente, a voz de Deus foi: louco. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Até podemos, às vezes, com tanto esforço, com tanto trabalho, com tanto empenho, ficar mais ricos no banco, mas às vezes ficamos mais pobres na saúde, mais pobres no relacionamento familiar, e às vezes tendo que gastar tanto dinheiro depois com a medicação pela saúde que nós perdemos. A Bíblia ensina que quem não trabalha não coma também. A Bíblia ensina que devemos trabalhar. A Bíblia ensina que devemos ganhar o nosso pão de forma justa, de forma honesta, transparente. Diz que devemos pagar os nossos impostos. A Escritura ensina todas estas coisas para sabermos viver adequadamente em sociedade. E sabe, não estou com isto a fazer a apologia da pobreza, de forma alguma, mas estou a dizer que a nossa prioridade não devem ser os bens materiais. A nossa prioridade deve ser Deus, deve ser a nossa família, deve ser o nosso próximo, deve ser estarmos disponíveis para nós, mas também estarmos disponíveis para os outros. Isso é tão importante. Às vezes, há dinheiro que separa pessoas. Talvez você já ouviu histórias, conhece histórias. Dinheiro sem amigos e sem família não tem grande valor, porque não temos com quem celebrar, com quem partilhar momentos. E de que adianta ter muito dinheiro se não houver amigos, se não houver família com quem partilharmos os momentos de alegria, os momentos de celebração? E até vou dizer-lhe mais, que uma das desvantagens de algumas pessoas ricas é perderem as amizades e até criarem inimizades pelo caminho. Não deveria ser assim. Parece que isto até é estranho, mas muitas vezes é a realidade da vida. O dinheiro não compra a felicidade, estávamos a dizê-lo bem no início, não consegue comprá-la. Pode comprar certas coisas, desde logo com a felicidade à cabeça pensamos, poderá. A felicidade não. A felicidade não. Sim, o dinheiro pode comprar muitas coisas, coisas que são importantes e coisas que são supérfluas, mas este maravilhoso sentimento, que é a alegria, o gozo de Deus, não se compra. Deus, Ele concede àqueles que entregam a sua vida nas suas mãos. Aleluia! Apesar do dinheiro dar jeito, é verdade que não deixam de existir pessoas ricas, deprimidas e pessoas pobres, felizes. O dinheiro é passageiro. É importante para esta vida, já o afirmei e reafirmo mais uma vez. Necessitamos dele para o dia-a-dia, precisamos fazer dele bom uso e boa administração. Na prática, o dinheiro é um pedaço de papel ou metal que tem o valor que lhe damos. Até há notas que têm mais valor do que outras notas de outros países em função do câmbio, do valor daquela moeda. Mas o dinheiro é passageiro. Tanto entra rapidamente na conta bancária ou na carteira como sai. E às vezes abatem-se sobre a vida de algumas pessoas que tinham no dinheiro a sua base de segurança e de repente ficaram sem nada. Pode desaparecer a qualquer momento, trazendo mais complicações do que segurança. Todos nós, efetivamente, estamos aqui de passagem. Não estamos aqui para ficar, nós estamos de passagem. A vida é uma passagem. E sabe, alguns não dão importância às pessoas, dão mais importância aos bens, dão mais importância ao dinheiro do que até à sua família, do que até aos seus amigos. Não faz sentido. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E creio que este tempo nos tem ajudado a refletir sobre isso, a pensar acerca destas prioridades. Deus acima de todas as coisas. Se pensarmos bem no assunto, nós encontramos coisas que são muito mais importantes do que o dinheiro. Há um vídeo que
iremos ver e que faz parte da campanha publicitária de um banco e que talvez alguns de vós já assistiram em alguma das nossas cadeias de televisão e mesmo internacionalmente. E este vídeo fala que o real valor do dinheiro não é o dinheiro em si mesmo. Assista a este vídeo e pense nesta letra, nesta música que, além de cantada em português, ela está também legendada para ajudar a interiorizarmos ainda mais estes conceitos que eu achei tão pertinentes. Aparentemente o dinheiro é apenas dinheiro e nada mais que isso. Mas em momentos como este, os bancos devem ver o dinheiro como as pessoas o veem. Porque quando nos aproximamos, começamos a ver outras coisas. Depois da tempestade veio a bonança. Já passámos por piores. Mas o dinheiro é cobarde e contagia os nossos medos. O dinheiro não é dinheiro. O dinheiro é o nosso esforço. Tão difícil que é ganhá-lo e tão fácil que é perdê-lo. Esta crise passará. Este não é nosso destino. O mais importante é que ninguém fique pelo caminho. Voltarão esses momentos das coisas cotidianas. Um jantar com os amigos e um beijo em cada manhã. De gastar em coisas simples que hoje parecem complicadas. Os aniversários das crianças com sorrisos de alegria. Passar férias na praia e as festas nas ruas. A celebrar por esses dias em que ficamos em casa. O dinheiro, como temos percebido, tem exercido uma grande influência sobre as pessoas. Há uns que lhe dão um bom uso, outros dão um mau uso. Desde a antiguidade, que assim é motivo de preocupações, de discórdias e, em alguns casos, até mortes, assassinatos. É motivo de tantas preocupações e desavenças na família. Por outro lado, o dinheiro pode resolver muitos problemas. Sem ele, a vida fica muito mais difícil. Para o cristão, a relação com o dinheiro é desafiadora. Deve ser fruto de trabalho e trabalho honesto, deve ser gasto de uma forma criteriosa em função da disponibilidade e não em função de impulsos. Há pessoas que são gastadores compulsivos e o seu coração claramente está nas coisas e deixam-se impactar à vista pelas coisas e não pensam com a sua mente e não pensam com a lógica e pensando com o coração, compram tantas coisas que não precisam e gastam o seu dinheiro e às vezes estão até a destruir a vida da sua família. A falta de dinheiro por má gestão compromete o testemunho saudável de um cristão. O cristão deve ter cuidado, deve ter disciplina na administração dos bens materiais e não devemos gastar mais daquilo que recebemos, porque quem faz isto sempre cairá num grande problema. Davi pediu que Deus não lhe desse de menos em relação ao que ele necessitava, para que ele não duvidasse de Deus, mas também pediu que Deus não lhe desse de mais. Não precisava de sobras. Ele precisava de cada dia a porção acostumada, aquilo que lhe era necessário, aquilo que ele realmente precisava. E isto faz-me lembrar a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus quer dar o sustento, Deus quer ajudar e em cada dia Ele irá dar a provisão se nós formos fiéis. Buscai primeiro o reino de Deus. Você pode até dizer este texto comigo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E esta expressão, estas coisas, fala de bens materiais que o contexto imediato, anterior, refere e que Deus irá também suprir. Louvado seja Deus. Davi, quando já estava mais velho, ele podia dizer, fui moço e agora... Já sou velho, mas eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Justo significa que põe Deus em primeiro lugar. Justo significa Deus acima de todas as coisas. Justo significa que não irá mendigar o pão,
porque Deus irá suprir as suas necessidades. Deus poderá enviar alguém, Deus poderá suprir de várias maneiras. Não posso esquecer uma história que desde pequeno eu ouvi, e ouvia de várias formas, mas ela ilustra um princípio surpreendente. Conta-se em tempos de crise e de fome em Portugal que um cristão evangélico estava dentro da sua casa, uma casa térrea, e ele estava a orar. Ele não tinha literalmente pão para comer. E ele estava a orar e a clamar a Deus e a dizer: Deus, dá-me pão. Deus, eu preciso de pão. Deus, levanta alguém que possas enviar para me trazer o suprimento para a minha necessidade. E sabe, passaram uns rapazolas ali pela rua e porque a janela estava aberta, eles ouviram aquele senhor idoso, aquele nosso irmão, a orar e a dizer: Deus, dá-me pão. E sabe o que é que eles pensaram? Vamos fazer uma partida ao velhote. Vamos nós comprar pão e vamos atirá-lo pela janela e o velho vai pensar que foi Deus. Deixe-me dizer, foi Deus. Deus pode usar até pessoas que têm ideias ímpias. Deus pode usar até pessoas que querem baralhá-lo, gozar consigo. Deus pode usar essas pessoas para o seu bem, para a sua bênção. Deus tem maneiras. Deus alimentou Elias lá no ribeiro de Quirite, enviando corvos. Que coisa! Diríamos hoje, Deus tem os seus corvos, Deus tem as suas maneiras e que nós possamos também às vezes ser os corvos de Deus, no sentido de ser os agentes de Deus, as mãos de Deus, no sentido de partilhar com os outros nas suas necessidades, conforme a Escritura Sagrada nos ensina também. Estranhamente, ao que alguns possam imaginar, a Bíblia fala bastante acerca de dinheiro, de coisas materiais, de como devemos gerir, de como devemos administrar e é importante atentarmos para os seus ensinos. A nossa vida financeira também deve ser um meio de glorificar a Deus. A nossa vida material deve ser uma demonstração de que a matéria não está acima daquilo que é espiritual. O dinheiro em si não é bom nem é mau, depende do uso que nós lhe damos, depende da maneira como nós o administramos e poderá ser uma bênção ou poderá ser uma maldição. Enquanto o dinheiro for servo, ele será uma bênção. Mas se permitirmos que o dinheiro comande, que o dinheiro seja senhor da nossa vida, será uma maldição. A Bíblia ensina-nos que o dinheiro ganho pelo cristão, fruto de um trabalho correto, adequado, íntegro, sincero, honesto, e que ganhar dinheiro, também a Bíblia mostra, é uma necessidade e é impossível viver sem ele com dignidade. Alguns buscam fazer fortuna ou até ficar milionários através de jogos de sorte e de azar. Outros enganam os seus semelhantes. Há aqueles que vendem o seu próprio corpo, aqueles que cobiçam aquilo que é dos outros, aqueles que roubam, aqueles que matam por causa de dinheiro, por causa de fortunas, por causa de partilhas, de bens materiais. Que coisa horrível. Significa prioridades invertidas. E pessoas que depois acabam por passar o resto dos seus dias na prisão, o resto dos seus dias amargurados. Alguns arrependem-se, outros talvez nunca o façam. Mas à luz da palavra de Deus, nenhuma daquelas coisas que mencionei antes são modalidades validadas por Deus. São coisas que Deus valide. Segundo o ensino bíblico, o dinheiro adquirido deve ser fruto deste trabalho honrado, deste trabalho honesto, deste trabalho legal. E há vários textos que não irei ler, ou melhor, irei ler apenas um deles, destes vários, mas Provérbios 11:18, Jeremias capítulo 22, verso 13, segundo aos Tessalonicenses 3, 10 a 12, 1 Timóteo 5, 18, e o texto que gostaria de ler destes, Efésios capítulo 4, verso 28, que diz: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha com que acudir ao necessitado. Este versículo é tremendo. Este texto é incrível. Este texto fala, Paulo está a referir-se a pessoas que antes a sua vida era caracterizada por roubar.
A sua vida era caracterizada por andar aos descuidos, procurando encontrar e tomar aquilo que era do outro, bens alheios. Mas Paulo diz, vocês eram assim antes, mas agora que a vossa vida foi mudada por Deus, agora que Jesus entrou no vosso coração, não é mais assim. Trabalhem. Trabalhem, ganhem o vosso sustento, ganhem o vosso salário. Não roubem aquilo que outros ganharam, mas ganhem para terem para vós. Trabalhem, esforcem-se. Até como citamos em Tessalonicenses, Paulo claramente afirma, quem não trabalha também não deve comer. Por isso é importante o trabalho, é importante o esforço, é importante o investimento, mas é importante o equilíbrio, é importante termos as prioridades certas, ordenadas. É importante nós estarmos bem connosco próprios neste sentido também. Paulo diz que até estas pessoas não apenas já não fazem o que faziam no passado, estas pessoas trabalham e estas pessoas, elas fazem o que é bom e estas pessoas têm não apenas para si, mas agora elas também têm o suficiente para dar aos necessitados. Pessoas, diz Paulo, que antes roubavam os outros, agora dão aos outros, agora abençoam os outros, agora são instrumentos para ajudar a vida de outros, ganhando e repartindo daquilo que Deus lhes tem dado. Que mudança, que transformação! E conscientes destas orientações bíblicas, o crente precisa tomar cuidado com algumas oportunidades oferecidas. Precisamos avaliar essas oportunidades à luz dos princípios da palavra de Deus. E muitas oportunidades oferecidas por este mundo corrompido, elas vêm disfarçadas de piedade, mas negam-lhe a eficácia. É preciso resistir às tentações de opções que se mostram às vezes vantajosas, mas que são ilícitas, imorais, injustas. Não devemos seguir por esse caminho. Granjear dinheiro por essa forma não será um dinheiro abençoado. O verdadeiro cristão não pode fazer tudo pelo dinheiro. Não pode fazer tudo por bens materiais. Há coisas que não podemos vender. Honra que não devemos perder. A matéria, como o cristão sabe, necessitamos de coisas, precisamos de coisas, mas sabe, o assunto não é a matéria em si. O assunto não são os bens materiais em si. O verdadeiro assunto é como a maneira como o cristão administra os bens que Deus lhe tem dado como mordomos. Devemos ser criteriosos porque somos mordomos de Deus e fomos incumbidos de administrar com sabedoria bens que Deus nos tem confiado. Eu gosto de lembrar a parábola dos talentos que nós encontramos em Mateus capítulo 25 e desde o verso 14 até lá o verso 30 fala-nos de pessoas que tinham capacidades diferentes e a quem foram dados talentos. E diz-nos que foi dado a cada um segundo a sua capacidade. E os dois primeiros, um que recebeu 5 e outro que recebeu 2. Diz que eles foram igualmente fiéis. Eles tinham capacidades diferentes, mas a sua fidelidade igualmente, ela era verdadeira. Havia integridade neles. E eles granjearam com aquilo que receberam ainda mais para que pudesse ser de bênção e de ajuda para outros também. Mas houve um que recebeu segundo a capacidade que tinha, mas ele não administrou segundo a capacidade que tinha. Ele tinha capacidade para administrar bem e administrou mal. Deus quer nos renovar esta capacidade para administrarmos bem, para que possamos ouvir da boca de Deus. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Meu amigo, estimado irmão, para podermos entrar no gozo de Deus, para podermos entrar no descanso eterno, nós precisamos aqui ser bons mordomos. Há um texto no livro do profeta Isaías que, de uma forma muito impactante, toca o meu coração. E o texto diz assim: porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Há coisas que nós não precisamos. Há coisas que
não vão acrescentar nada à nossa vida. Há coisas que verdadeiramente não são um bem útil sequer para nós. E o profeta está a dizer que, por vezes, pessoas gastam dinheiro em coisas supérfluas, em coisas que até, em vez de trazerem ajuda e bênção, são motivo de divisão, de discórdia na família, porque há uma má administração. Também Tiago, lá na sua epístola, ele diz uma outra coisa distinta. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes nos vossos prazeres e deleites. Ui! Este texto é acutilante. Este texto de Tiago, capítulo 4, verso 3, diz que há pessoas que pedem coisas a Deus, mas não recebem. E não recebem porque o que elas pedem é de uma forma errada, é de uma forma incorreta. Elas não pedem para o suprimento das suas necessidades. Elas não pedem para poderem ser canais para abençoar a vida de outros que estejam em necessidade. Elas pedem para gastar nos seus prazeres, nos seus deleites, nos seus vícios. E Deus diz que essas pessoas não irão receber. O alvo principal do dinheiro não deve ser adquirir coisas, mas deve ser comunicar o amor de Deus e poder ser suprimento para nós e também de nós, para outros que à nossa volta, porventura, estão em necessidade. A responsabilidade financeira faz parte do testemunho do crente. Note que nós estamos a falar de bens materiais, nós estamos a falar de dinheiro, não no sentido de pedir que as pessoas deem, mas no sentido de entender o lugar do dinheiro na nossa vida, o lugar dos bens materiais na nossa vida. A Bíblia fala de cristãos que no tempo da igreja primitiva, num contexto de perseguição e até de grande fome, pessoas vendiam alguns dos seus bens para poderem abençoar a vida dos seus irmãos em Cristo, para poderem ser agentes de bênção para a vida de pessoas que estavam mais necessitadas. E a forma deles pensarem era esta: se eu tenho, eu estou tão feliz por ter e por poder ainda abençoar com o que eu tenho a vida de outros. Ainda bem que eu tenho para abençoar outros. Isto é uma mentalidade incrível, é uma mentalidade extraordinária, é uma mentalidade bíblica, é uma mentalidade cristã, é uma mentalidade assente em princípios de prioridades bem ordenadas na vida de uma pessoa. Sabe? Há algumas atitudes fundamentais. Eu não quero dar uma aula de economia, não é este o nosso propósito, naturalmente, mas nós precisamos saber planear os nossos gastos de acordo com os nossos vencimentos e precisamos viver dentro de um orçamento, aprender até a economizar. Às vezes é um esforço tão grande, mas é importante aprender. É importante, inclusive, ensinar os nossos filhos neste sentido também e também atendermos às necessidades que nos são básicas, evitando gastos supérfluos, vivendo de uma forma equilibrada. E sabe, a Escritura ensina que devemos aprender a contentar-nos, a viver dentro das condições que Deus nos tem dado, naturalmente, procurando estudar. Aqueles que estão nesta fase da vida, estuda o máximo que tu puderes para teres um emprego onde te sintas realizado, não apenas para ganhares o dinheiro, mas para com esse dinheiro poderes ter uma estrutura familiar e também poderes ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. E se este for o teu desejo, naturalmente estás num caminho que Deus irá dar ajuda, irá dar força e capacidade para que tu possas ir além, porque é um caminho certo, é um caminho correto. Sabe que há pessoas que vivem em inveja, em competição com os vizinhos, com os familiares, não resistem à propaganda de pessoas que influenciam as compras e são gastadores compulsivos e arruinam a sua vida e a vida da sua família. Com dinheiro pode-se comprar uma casa, mas não se pode comprar um lar. Com dinheiro pode-se comprar uma cama, ou até um bom colchão, mas não se pode comprar o sono. Com dinheiro pode-se comprar um relógio, mas não se pode comprar o tempo. Com dinheiro pode-se comprar um livro ou vários, mas não se pode comprar o conhecimento. Com dinheiro pode-se comprar comida e ter a despensa cheia, mas não se pode comprar o apetite. Com dinheiro
pode-se comprar posição, mas não se pode comprar respeito. Com dinheiro pode-se comprar sangue, mas não se pode comprar vida. Pode-se comprar remédios, mas não se pode comprar saúde. Pode-se comprar sexo, mas não se pode comprar amor com dinheiro. Com dinheiro podem-se comprar pessoas, mas não se podem comprar amigos. Dinheiro não é tudo. Quando gerido bem, o dinheiro serve para suprir necessidades. Com dinheiro podemos comprar coisas que precisamos para sobreviver, para sustentar a família, para preparar o futuro. Podemos ajudar outros e dinheiro dado com sabedoria para ajudar outros pode aliviar o sofrimento de pessoas que estão a passar por dificuldade. Podemos investir ajudando organizações de solidariedade social, humanitária, para que pessoas, comunidades sejam ajudadas e é um prazer, como membros da nossa comunidade Assembleia de Deus de Algés, como igreja, podermos ajudar e estar envolvidos, comprometidos com vários projetos sociais, humanitários, missionários e não podemos ir e estar em todos os lugares, mas podemos ir com as nossas orações, podemos ir com uma palavra de ânimo, podemos ir com as nossas contribuições também. E é o que temos feito e queremos continuar a fazer para ajudar pessoas que estão em contextos muito mais desfavorecidos do que nós. Com dinheiro pode-se realizar também a obra de Deus. Podemos usar o nosso dinheiro para ajudar no sustento da obra de Deus. Sabe, não é errado desfrutar do dinheiro, mas saber cumprir as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, sermos generosos. Pessoas generosas são pessoas que Deus vai abençoar. Pessoas que apenas pensam em si, pensam amealhar e são sovinas e tantos outros adjetivos que habitualmente conhecemos. Essas pessoas não irão ter alegria, viverão em preocupação de como conseguirão ter mais e mais e mais, mas repartir e ser uma bênção para ajudar outros é uma enorme alegria. O cristão precisa de ter esta atitude equilibrada sobre todos estes contextos, sobre este binómio Deus e as coisas materiais e sabermos gerir bem esta coabitação, dando primazia a Deus, buscando o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar. A Bíblia ensina-nos a viver contentes em cada situação. Como é que é possível? Viver contente numa situação que é boa, eu sei explicar. Mas como é possível viver contente numa situação menos favorável, menos agradável? O apóstolo Paulo diz: aprendi já a viver em todas as circunstâncias, tanto na fartura como na fome, tanto no conforto como nas privações. E ele disse: posso suportar todas as coisas com a ajuda de Cristo, que é a fonte da minha força. Filipenses capítulo 4, verso 12 e 13, uma outra tradução, diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz: eu já aprendi, eu já sei, eu já passei por várias circunstâncias e em cada uma das circunstâncias que ele passou, de maior abundância ou de maior escassez, ele permaneceu fiel a Deus, ele continuou a depender de Deus, ele continuou a esperar em Deus. Deixe-me entrar na última parte da nossa reflexão nesta manhã. Nós devemos agradecer a Deus por aquilo que Deus nos tem dado, por aquilo que Deus nos tem concedido, pelo seu favor, pelas suas graças, pela sua bênção, pela saúde que Deus nos dá, pela força para trabalhar, pela inteligência, pela sabedoria, pela provisão, pelas bênçãos cotidianas. Qual é a nossa dimensão de agradecimento? Qual é a expressão do nosso agradecimento para com Deus? Como é que expressamos esse agradecimento a Deus? Expressamo-lo numa dimensão superficial, intermédia ou mais profunda? Como é que expressamos a nossa gratidão para Deus? Com base na ideia expressa no Tratado da Gratidão de Tomás de Aquino, que alguns de vocês conhecem e
na passada terça-feira, dia 5, dia da língua portuguesa, o nosso embaixador na Unesco, ele estava a ser entrevistado num dos nossos canais de televisão. E eu estava a ouvi-lo e, mais uma vez, ele citou uma coisa que tocou o meu coração. Ele falou das dimensões da gratidão, das expressões da gratidão. E estava hoje mesmo, pela manhã e nos dias anteriores em que estava a preparar esta mensagem, estava a pesquisar, estava a ler mais alguma coisa sobre este tratado da gratidão e sobre estes níveis de expressar gratidão, agradecimento por aquilo que nos é feito, por aquilo que nos é dado. E há algumas coisas muito interessantes que nestes momentos finais eu gostaria de comunicar consigo. Preste atenção. A gratidão, ela consiste numa realidade humana bastante complexa. Porquê? Ela expressa-se em 3 níveis distintos, conforme diz este Tratado da Gratidão de Tomás de Aquino. Primeiro nível é o nível do reconhecimento do benefício recebido. É um nível de reconhecimento cognitivo. Entendemos, nós recebemos um benefício. Ok. O segundo nível, um nível intermédio, é o nível do agradecimento e consiste em louvar, em dar graças. E o terceiro nível, que é o nível mais profundo, é o nível da retribuição, o nível do vínculo. E neste nível nós sentimos-nos vinculados e sentimos-nos comprometidos, obrigados a retribuir. E sabe, ao analisarmos estes 3 níveis de gratidão, nós percebemos que em cada país as palavras que são usadas para expressar gratidão, elas são distintas e a etimologia dessa palavra em cada uma dessas línguas também é distinta. E eu gostava que você refletisse comigo nesta etimologia das várias palavras, nas várias línguas, para expressar gratidão, para dar um agradecimento. No inglês e no alemão, a expressão de agradecimento inerente à etimologia das palavras que são usadas, ela expressa-se no nível mais superficial. A expressão thank you, em inglês, ou a expressão zu danken, em alemão, expressa reconhecimento pelo favor recebido num nível que está diretamente ligado ao nosso intelecto, ao nível cognitivo do conhecimento. É um nível mais superficial. Na maioria das línguas, e das línguas mais faladas até, pensando por essa perspectiva, agradece-se no nível intermédio. E ao dizermos merci, em francês, ou ao dizermos gracias, em espanhol, ou ao dizermos grazie, em italiano, nós damos uma mercê, nós damos uma graça por aquilo que nós recebemos e neste sentido nós vamos além do primeiro nível de reconhecimento e transitamos para um nível um pouco mais além, que é o nível da expressão do agradecimento. Não apenas reconhecemos, mas nós expressamos agradecimento. Já na formulação portuguesa, a palavra obrigado, que eu conheça e estava a pesquisar, a ler um pouco sobre isto, e que seja conhecido pelo menos nas línguas mais faladas no mundo, esta expressão portuguesa, obrigado, é a única destes 3 níveis que está no nível mais profundo de gratidão. Quando agradecemos com um obrigado, significa que estamos a dizer eu fico obrigado perante si, eu fico comprometido perante si, eu fico vinculado perante aquilo que você acabou de me fazer. É um favor que sentimos que deve ser retribuído. Percebemos aqui a singularidade
e a beleza do agradecimento na nossa língua, e nem a propósito deste Dia Mundial da Língua Portuguesa que celebramos nesta semana, na passada terça-feira. Uma palavra especial, obrigado, que muitas vezes usamos no cotidiano, no dia-a-dia, até de uma forma banal e quase sem valorizarmos o seu significado e toda a carga que ela carrega. Eu gostaria de animar-vos, a partir de hoje, a partir deste momento, a usar mais conscientemente esta expressão. Muito obrigado. E queremos fazê-lo para as pessoas que nos rodeiam, que nos abençoam com pequenos gestos, com dádivas, mas sobretudo, queremos fazê-lo a Deus. Queremos dizer a Deus muito obrigado. Queremos reconhecer que tudo aquilo que temos e que somos provém de Deus. É por causa de Deus, não é por causa de nós, mas é porque Ele nos ajuda, é porque Ele nos dá saúde, é porque Ele nos dá capacidade que nós somos aquilo que somos. E queremos dizer-lhe, Deus, muito obrigado por tudo e por cada coisa. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Faça isso. Não mecanicamente, não automaticamente, nem religiosamente, mas aproveitando a riqueza da etimologia desta palavra na língua portuguesa. Obrigado na nossa língua. Faça-o conscientemente, faça-o intencionalmente, faça-o regularmente, alegremente, espontaneamente. Queremos ser gratos nesta dimensão do vínculo, do comprometimento, da ligação. E nós precisamos especialmente fazer isto, não apenas para aqueles que nos são queridos, por aqueles que são amigos, por aqueles que têm gestos agradáveis para connosco e aos quais dizemos obrigado, mas nós queremos dizer, Deus, muito obrigado por tudo e muito obrigado por cada coisa que a cada dia Tu me tens dado, pelas Tuas graças, pelas Tuas bênçãos, pela Tua ajuda. Quem tem mais deve ser generoso. E quem tem menos não deve ter inveja. Sabe, a vida dá tantas voltas e às vezes as coisas alteram-se tanto. Deus não nos chamou para viver na miséria. Deus prometeu suprir necessidades, mas, como vimos, devemos trabalhar, devemos esforçar-nos, devemos ser íntegros, devemos ser honestos e devemos saber administrar corretamente aquilo que Deus nos dá, quer em relação à nossa família, quer em relação à comunidade onde nós estamos inseridos, seja ela a comunidade espiritual, como também a comunidade social, onde, como igreja, estamos inseridos e queremos contribuir e queremos ser cidadãos que estão ativamente envolvidos também no lugar onde estão, no lugar onde vivem. Sabe, o dinheiro não nos ajuda a entrar no céu, nem o podemos levar connosco quando morrermos, mas serve para aqui poder ser usado corretamente dentro de todos estes parâmetros que a Escritura nos diz. Coloquemos Deus como prioridade. É o nosso remate, é a nossa conclusão. Coloquemos Deus como prioridade, não como opção, não como recurso, mas Ele deve ser prioridade. Devemos buscá-lo e ao seu reino, a sua justiça, em primeiro lugar, como dizia o texto que nós lemos lá em Mateus, capítulo 6. Quando Deus é a prioridade da nossa vida, as demais coisas vão encaixar-se no lugar certo, mas Deus deve ser o fulcro. A nossa vida deve estar alicerçada, assente nele e nestes princípios que a Escritura dele traz para nós. O homem natural guia-se pelo urgente, guia-se por aquilo que é visível e não dá grande valor àquilo que realmente é importante. Já o homem espiritual, diz a Escritura, guia-se pelo que é importante e sob o ponto de vista da eternidade, não apenas pensando no aqui e agora, mas pensando no depois, pensando no amanhã, pensando no futuro também. Então, as escolhas são feitas num momento, e no momento que fazemos escolhas, estamos a demonstrar quais são as nossas prioridades. Quais estão a ser as prioridades da sua vida? Quais estão a ser as prioridades que eu tenho na minha vida?
O objetivo do cristão deve ser viver uma vida do ponto de vista de Deus, do ponto de vista dos princípios da Sagrada Escritura, analisando com sabedoria os motivos, as palavras, as ações, para que possamos glorificar a Cristo com a nossa vida. Então, queremos dedicar-nos a Deus. Mas deixe-me dizer, se a sua dedicação a uma qualquer coisa não lhe deixa tempo nem energia para o que é mais importante, para Deus, para a sua palavra, para a comunhão com os santos, se não lhe deixa tempo para isto, então você está fora da vontade de Deus. E eu oro para que este tempo de confinamento, de quarentena, ao qual estivemos submetidos, e uns mais agressivamente que outros, mas tivemos tempo para pensar, para refletir, tivemos um tempo de qualidade singular. E eu oro para que após este tempo, eu oro para que após todo este processo do desconfinamento que irá acontecer, nós possamos talvez rever algumas prioridades e possamos aproveitar cada culto, cada celebração, cada oportunidade para estarmos juntos, cada oportunidade para buscar Deus, cada oportunidade para servir ao próximo. E a nossa vida possa ter mudado por causa deste tempo e daquilo que Deus ministrou à nossa vida, apesar de ter sido por meios como estes, eletrónicos, através do YouTube, através do Facebook, através de partilhas em redes sociais, mas mesmo desta forma, Deus tem falado e Deus tem tocado, e eu oro para que Deus continue a fazê-lo de uma forma profunda, de uma forma muito grande. Deus chamou-nos, Deus escolheu-nos para andarmos na sua presença, para trabalharmos para Ele. Queremos fazê-lo por amor, com entusiasmo, com compromisso, com responsabilidade. E sabe, Deus dá-nos essa oportunidade e vai nos dar essa oportunidade. Provérbios 15:6 diz, é melhor o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Que as coisas espirituais são mais importantes do que as materiais, eu acho que todo cristão sabe isto, pelo menos em teoria. É o que se aprende desde criança e é fácil ser dito. O problema é levar esta teoria bonita para a dimensão do terreno, da vida prática e da vida cotidiana. E num mundo materialista no qual nós vivemos, às vezes torna-se difícil pensar em Deus, quando tantas coisas procuram atrair a nossa atenção. Mas coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e vai ver como todas as outras coisas irão encontrar o seu próprio lugar. Eu lembro-me uma ocasião, e esta é uma parte do meu testemunho pessoal, em que trabalhando, levantando-me muito cedo para o meu trabalho secular, antes de Deus me ter chamado para o servir a tempo inteiro no ministério, e eu precisava levantar-me muito cedo também nessa altura, e recordo-me que estava a estudar também à noite, a concluir o meu processo também, e recordo-me de ter pensado para mim mesmo, eu não tenho tempo para ir ao culto, para ler a Bíblia, para orar, para pensar nas coisas de Deus. Deve haver tão poucas pessoas tão ocupadas como eu. Mas um dia um pregador foi convidado para estar na igreja onde eu cresci, e ele disse uma frase, eu não sei se ele disse por outras pessoas, mas Deus usou para dizer pelo menos para mim. E ele disse, todos nós temos tempo para aquilo que verdadeiramente amamos, para aquilo que verdadeiramente gostamos. E eu percebi que eu precisava amar mais a Deus. Amar mais a Deus do que o trabalho que eu fazia com dedicação, com esforço, e que floresceu, e que dou graças a Deus por esse tempo de vida. Mas eu percebi que o dinheiro não é tudo. Eu percebi que os bens materiais não são tudo. E lembro-me de uma frase que um dia li, de que se eu dedicasse meia hora para Deus, foi o exemplo, meia hora, poderia ser outra quantidade de tempo dimensionado de outra forma, mas esta frase dizia, se eu dedicasse meia hora do meu tempo para Deus, as outras 23 horas e meia do dia iriam ser muito mais produtivas e abençoadas do que se eu achasse que não tinha nem meia hora para Deus. Entendeu o que estamos a dizer com isto? Significa que se nós nos lembrarmos de Deus e pudermos dar do nosso tempo para Deus, Deus vai abençoar o resto do seu dia. Começar o dia com Deus, começar o dia com oração, começar o dia entregando a nossa vida nas suas mãos e pedindo a sua bênção,
é uma maneira fantástica de começar um novo dia e uma nova etapa. Quero orar, quero pedir que Deus possa abençoar, ajudar a nossa vida, ajudar-nos a pôr em prática estes princípios tão valiosos da Escritura Sagrada, não sermos pessoas obcecadas pelo dinheiro, não sermos pessoas que não medem as consequências ou que não têm escrúpulos. Não queremos ser esse tipo de pessoas. Deus, a família, os valores, não queremos que isso passe para segundo plano. Queremos saber priorizar aquilo que realmente é importante para a vida. E é irónico como algumas pessoas trabalham tanto, lutam, esforçam-se para viver melhor e na realidade não vivem. Parece que apenas sobrevivem, parece que apenas existem. Mas Deus quer que possamos desfrutar a vida que Ele nos dá e sermos pessoas sábias que colocam as coisas que devem estar em primeiro lugar, em primeiro lugar. Qualquer problema torna-se possível de administrar se nós fizermos as coisas desta maneira. A Bíblia é bem clara e gosto quando pensamos em Gênesis 1:1. A Escritura diz, no princípio, Deus. Deus deve estar no princípio de tudo na nossa vida, no princípio do nosso dia, no princípio de tantas decisões, de escolhas que precisamos fazer. Coloca Deus no princípio e vais ver como o fim será tão distinto, tão diferente. Meu desejo é que Deus abençoe cada um de nós e nos possa dar a força e a consciência de que há um caminho correto pelo qual nós devemos conduzir a nossa vida. Se essa for a sua vontade, Deus vai lhe dar ajuda e força para que você possa pôr em prática essa coisa tão boa que Deus tem falado ao seu coração. Faça de hoje um dia para rever prioridades. Aproveite esta oportunidade, não deixe para amanhã. O que é mais importante para si? Pense nisso. É Deus? É a sua família? São as coisas? Sabe, a exuberância da nossa satisfação na vida, ela está diretamente proporcional à consciência que nós temos de que as nossas prioridades estão ordenadas, de que elas estão bem estabelecidas. E sabe, nós precisamos lembrar-nos de que Deus vai ajudar aqueles que o seu coração está inclinado para Ele. Não sei quantos já leram, quantos conhecem os livros de Auguste Cury, e ele afirmou num dos seus livros sobre dinheiro e a felicidade, ele disse assim, o dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso, compra bajuladores, mas não amigos, compra presentes para uma mulher, mas não o seu amor, compra o bilhete para a festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar nem o conhecimento. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra, disse ele. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Já pensou nisto? Que Deus lhe dê uma semana vitoriosa no meio das suas lutas, é a minha oração. E lembre-se, melhor é o pouco onde há o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Este tempo têm surgido várias palavras novas que refletem exatamente o período, o enquadramento dos dias que nós estamos a viver, desde a palavra Covid-19, layoff, confinamento, desconfinamento, palavras que tomaram conta do vocabulário e do dia a dia dos últimos meses, vemo-las na televisão, nos jornais, telejornais, por todo o lado. E sabe, estes tempos são diferentes, mas nós queremos aproveitá-los para refletir em coisas tão sérias e neste processo do desconfinamento nós queremos aplicar estes princípios. Não queremos voltar à rotina louca de tantas coisas. Este foi um tempo de oportunidade. Lembre-se disto. Um tempo de oportunidade e que foi transversal a todo o mundo. Mas, como igreja, lembre-se que ser igreja, igreja não é ir. Igreja é ser.
Igreja é ser. E nestes últimos tempos não temos podido ir à igreja, mas temos continuado a ser igreja. E eu quero animá-lo, seja igreja, seja grato, seja equilibrado, seja um bom mordomo das coisas que Deus lhe tem dado, seja abençoador do próximo, da obra de Deus, seja profundamente grato por quem Deus é e por aquilo que Deus tem feito. Muito obrigado, meu Deus, que possa ser espontâneo do seu coração e do meu. Somos igreja. E a igreja não é um templo cheio de pessoas. Igreja é pessoas cheias de Deus. E neste tempo não temos podido estar a encher o templo, mas Deus tem enchido a nossa vida e somos pessoas cheias de Deus. Pessoas que querem viver cheias dos valores da sua palavra para poderem fazer diferença no lugar onde estão. Que Deus o abençoe. Semana rica e frutífera para si, mesmo que permaneça ainda em casa ou tenha retornado ao trabalho ou no teletrabalho. Que Deus o ajude e seja uma bênção, em primeiro lugar, para a sua família e para os outros com quem você progressivamente vai voltando ao contacto. Querendo Deus, voltaremos a estar juntos e, a priori, as coisas estão alinhadas para podermos fazê-lo no final deste mês e, a seu tempo, como dissemos no início, nós iremos informar os irmãos devidamente de como esse processo deverá ser realizado. Até lá, e continuaremos por este meio. Na próxima sexta-feira, mais uma vez convido a assistir ao nosso culto, sexta-feira às 21 horas, na página do Facebook da Assembleia de Deus de Algés e também no nosso canal de YouTube. Alguns de nós, faz favor, meus irmãos, que desejarem, sintam esta liberdade, prezados amigos, tenha liberdade, pode partilhar este link com outras pessoas. Desejamos que o louvor, a oração, a palavra que foi ministrada possa abençoar a vida de outros. Pai, muito obrigado por este dia e por esta celebração. Obrigado por este tempo que nós investimos em aprender de Ti, em louvar-Te a Ti, em buscar-Te a Ti. E nós queremos colocar Deus acima de todas as coisas na nossa vida. Somos gratos pela Tua ajuda, Senhor, e pedimos que Tu nos dês a graça de, nesta nova etapa de desconfinamento progressivo, nós possamos também ter uma nova atitude, uma nova perspectiva, novas prioridades, e que elas estejam bem arrumadas, bem ajustadas. Que o Teu nome em nós seja glorificado. Amém. Até à próxima oportunidade. Foi mesmo uma alegria estar convosco, mesmo não nos podendo ver mutuamente, mas esperamos isso em breve. Bem-ajam. Até breve. Olá a todos! Nestes dias difíceis que estamos a viver, queríamos vos deixar uma mensagem de esperança que podem encontrar em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração. Bom domingo! Bom domingo!